Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Santoro, sejam bem-vindos ao Cinema Veste, um programa de entrevista para você conhecer várias curiosidades sobre figurinos. No programa de hoje vamos falar sobre o filme Alice no País das Maravilhas de 2010, dirigido por Tim Burton. O filme, produzido pela Disney, é inspirado no livro de Lewis Carroll de 1865. A história se passa 13 anos após a história original do livro, quando Alice volta ao País das Maravilhas, não o reconhecendo, achando que tudo não se passa de um sonho. O figurino desta obra foi criado pela figurinista Colleen Atwood, que ganhou o prêmio BAFTA e o Oscar, ambos em 2011, de melhor figurino. Para compreendermos um pouco mais sobre o figurino, confira a entrevista com Guilherme Almeida, ele que trabalha como diretor de arte, cenógrafo e figurinista. Ele é formado em artes cênicas, com pesquisa no processo de construção dos elementos visuais da cena. Junto com ele, temos a participação da figurinista Joana Imparato, ela que investiga a questão do corpo na criação de trajes de cena. Ela é formada em design de moda, em comunicação das artes do corpo e possui mestrado em comunicação e semiótica. Olá, Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Bruno, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e vamos falar sobre figurino. Bem-vinda, Joana, ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom? A primeira pergunta que eu queria fazer era sobre a questão da época. O filme ele se passa na era vitoriana, aproximadamente em 1878, né? Que era nessa época. E aí eu queria saber de você, em específico da nobreza britânica, que dá para ver no filme, eu queria saber se, na sua opinião, você acha que a figurinista conseguiu retratar nos figurinos bem essa época. Trata-se de um filme fantástico. Então, trata-se de um filme que, antes dele se fazer histórico, documental, ele precisa se fazer vendável e fantástico e brilhante aos olhos. Então, existe também uma questão de Hollywood e nas produções, tanto na parte de direção de arte, quanto na parte de efeitos visuais e figurino, que é tornar esse mundo bonito aos olhos, né? Então, a figurinista, a Colleen Atwood, ela vai ali beber do melhor das épocas, mas também vai trazer alguns extratos que causem alguma semelhança com a realidade atual. Para iniciar até a nossa conversa, é legal pensar nessa liberdade que o filme contempla para que a figurinista possa romper essas barreiras de tempo e essas barreiras históricas, né? A gente nunca pode afirmar, nunca, em tempo algum, que existe fidelidade de alguma época, de reprodução de alguma época. É sempre uma sugestão, uma recriação, um olhar artístico, poético e criativo sobre uma época que sabemos alguma coisa. A próxima pergunta que eu queria te fazer é que no filme Alice do País das Maravilhas, a gente sabe que no Mundo das Maravilhas os animais são antropomórficos, ou seja, eles têm características humanas. Aí eu queria saber de você a questão da roupa dos personagens que foram escolhidas para os personagens do Mundo das Maravilhas. Teve a participação da figurinista também, e ela teve essa coisa de referenciar a época, ou por não ser um mundo real, ela pôde se desprender totalmente e criar tudo da imaginação dela. Eu acho que aí a Colleen teve total liberdade de pegar a referência de Alice da Disney, Alice dos contos, todo o universo de Alice que já foi produzido, e a partir daí pensar em uma roupagem dentro do universo de Tim Burton. Para finalizar nossas questões mais do filme mesmo, eu percebo, assistindo o primeiro filme, né, em específico, da Alice, que tem muita estampa listrada. A gente pode notar as listras nas meias do chapeleiro, nas luvas da Alice que ela está usando no começo do filme, na roupa dos gêmeos que tem lá no mundo da fantasia. Então, tem muita estampa listrada. Era uma tendência, assim, de qual época, mais ou menos? Pensando na época da era vitoriana, era uma tendência dessa época, ou é essa questão da brincadeira de épocas, assim, de pegar outra referência? Então, tem uma questão das listras que é muito legal, porque ela não faz parte da época em si, mas ela faz parte do universo de Tim Burton.
Então você vê isso repetindo em outros filmes, Beetlejuice, a gente vai ver em tentar lembrar outros filmes que ele tem, Darkness Shadows, acho que também tem listras. Então a gente vê isso se repetindo em outros filmes do Tim Burton. Então é mais uma estética do próprio diretor, uma homenagem ao próprio diretor, dele gostar disso. E tem a ver também a listra, a gente não pode esquecer que ela tem a ver com ilusionismo, né? Então ela tem a ver com essa ilusão de óptica, a listra. E Alice, se você for pensar, Alice, desde o primeiro filme até o Alice através do espelho, ele é pensado com muitas técnicas de ilusão de óptica. A gente tem muito isso, a gente tem essa confusão mental que as listras causam. Na sua opinião, você acha que o cinema em si, ele consegue influenciar a nossa sociedade atual ainda? A gente sabe que no filme Bonequinho de Luxo, por exemplo, quando a atriz principal usou aquele vestido preto, os vestidos pretos dispararam, todas as mulheres queriam comprar um daquele para ficar parecida com a personagem. Ou se é ao contrário, o cinema retrata a realidade da moda que já existe e aí vai para lá. Primeiro que a gente tem que falar de dois momentos. O momento onde Hollywood tinha um peso de marketing e de publicidade muito direto, né? Então, filmes que retratavam pessoas reais, que eram objetos de desejo. O filme era objeto de desejo, os corpos eram objetos de desejo, os objetos eram objetos de desejo, né? Aqueles contextos eram objetos de desejo. Hoje, nós temos um outro Hollywood. Nós temos um Hollywood que faz Pantera Negra, Marvel, esses filmes super espetaculosos, que influenciam a sociedade de uma outra maneira. De uma maneira também ficcional, porque você querer ser a bonequinha de luxo também é uma loucura, porque talvez ninguém nem tenha entendido o filme da bonequinha de luxo, as críticas que ele estava fazendo, né? É só mesmo uma aproximação visual daquilo. Olha que bonito, olha que elegante. Então, hoje a gente também tem esse deslocamento para um mundo fantástico. Então, como ser um Pantera Negra? Está muito mais no comportamento do que no que o Pantera Negra está usando, porque ninguém vai usar aquela bata de Wakanda para ir na padaria. Mas as mulheres usavam o vestido da bonequinha de luxo para ir na padaria. Quer dizer, elas não iam na padaria, porque tem empregados que vão, esse tipo de mulher que usa esse tipo de roupa. Mas, enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas é inegável que o cinema tem influência no cotidiano. Figurinistas, eles produziam para o cinema e o cinema lançava essa moda. Porque era a única forma de visibilidade disso. Eram os grandes desfiles de Milão e o cinema. E o cinema era a forma mais fácil de passar a moda. Hoje em dia a gente não precisa mais do cinema porque a gente tem a internet, né? Então hoje em dia o caminho é inverso. Hoje em dia tanto o figurinista quanto os estilistas, eles trabalham dentro da busca por tendências, né? Então existe aquela nuvem de tendências que fica pairando no ar, e é onde eles vão captando coisas, e é quase uma consciência coletiva de moda do mundo. Muito obrigada, Guilherme, por sua participação. Obrigado, beijão, até mais. Então, obrigada, Joana, pela sua participação no programa de hoje. Obrigada, Bruna. Obrigada a você. No programa de hoje, aprendemos que a produção do figurino contém muita pesquisa, história e contexto. No próximo programa, vamos falar sobre um filme que ganhou o Oscar de melhor figurino em 2012. Qual será esse filme? Deixe sua opinião nos comentários e até mais!